Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Vamos prosseguir com nossas aulas, não é? Agora um novo capítulo. Vamos falar de ideias associadas a ponto, reta e plano. O ponto e a reta e o plano representam algumas ideias intuitivas, tá? Na geometria, né? Quando a gente fala em geometria, quais são os entes básicos? O ponto, a reta e o plano, tá? O ponto, o que a gente pode pensar em relação ao ponto? Por exemplo, quando a gente pega, olha para essa foto aqui, ó. Quando a gente pega uma caneta, tá? E aí a gente vai dar a ideia de um ponto no papel. É quando a gente encosta a caneta no papel. Então, aquilo ali é a ideia de um ponto, tá? Um toque da caneta no papel. E como que a gente representa ponto? Ó, olha aqui, ó, nós temos três representações aqui, ó. Ó, ponto A, ponto B, ponto C. Vocês observam que a gente usa letra maiúscula, tá? Usamos letras maiúsculas de nosso alfabeto para nomear pontos e assim poder representá-los geometricamente. Tudo que está grifado, vocês podem grifar aí na apostila de vocês também, tá? A gente fala que o ponto, ele não tem dimensões, ele é adimensional. O que são dimensões? Comprimento, largura, altura. O ponto, ele não tem nada disso, então ele é adimensional. Vamos falar agora da reta, tá? Vamos olhar para essa foto aqui, ó, para essa imagem aqui. Olha, a imagem no horizonte, olha como ela dá a ideia de uma linha pra gente, ó. Ao observarmos a linha do horizonte, temos a ideia de reta. A reta não tem espessura definida, tem apenas comprimento. Então, ela tem uma dimensão só, comprimento. Então, ela é chamada de unidimensional, porque ela tem apenas uma dimensão, que é o comprimento, tá? A reta, ela é representada conforme a figura ao lado. Usamos letras minúsculas do nosso alfabeto para nomear as retas. Olha aqui, ó, os exemplos, ó. Aqui eu tenho uma reta chamada reta R, reta S e reta T. Quando a gente fala em reta, ela é infinitamente nos dois lados aqui, nas duas direções que ela tem, tá? Ela é infinita para esses dois lados, ela não tem fim. Isso que essa setinha está representando aqui, que ela é infinita desse lado, nessa direção, e infinita nessa direção. E a gente usa sempre letra minúscula do nosso alfabeto para a gente representar. Agora o plano. Ó, observando a superfície plana do tampo de uma mesa, temos a ideia de um plano, ó. A superfície do tampo da mesa aqui. Isso aqui dá a ideia de um plano para a gente. O plano se estende infinitamente em todas as direções. Ele não tem fronteiras, olha só. Em todas as direções ele se estende e aí, ó, vai aumentando aqui esse plano. E ele pode ser de qualquer tamanho. Por ser ilimitado, é impossível desenhar completamente o plano. Por isso, apenas uma parte dele é reproduzida no papel. Então, a gente pode reproduzir ele de vários tamanhos. Ele pode ser representado assim, ó. Olha aqui, um plano. Está representado aqui, ó. Olha essa letrinha aqui, ó. Usamos letras minúsculas do alfabeto grego para nomear planos. Olha o alfabeto grego aqui, ó. Na matemática, a gente usa muito essas letrinhas aqui do alfabeto grego. O alfa, beta, gama, ômega, tá? Várias letrinhas. Então, a gente usa a letrinha minúscula do alfabeto grego para a gente representar um plano. Retas, semi-retas e segmentos de retas. Vamos ver a diferença? Vocês já sabem o que é uma reta. Uma reta, não é? Ela tem apenas a medida de comprimento, tá? Que é uma dimensão só. Ela é infinita nas duas direções. Vamos agora conhecer o que são semi-retas e o que são segmentos de retas. No mapa a seguir está representada a rota mais curta entre São Paulo e Manaus. Olha aqui, ó, essa reta aqui, ó. São Paulo e Manaus. Ela começa aqui e ela termina aqui, tá? Medindo-se com a régua, é possível observar que a distância no mapa entre os pontos C e D é de 3 centímetros. Essa distância pode ser representada da seguinte maneira, ó, a distância de C e D é igual a 3 centímetros. Ou a gente pode representar assim também, ó, colocar M de medida, C e D maiúsculo com esse tracinho em cima, 3 centímetros. Então, a gente chama isso aqui de um segmento de reta. É parte de uma reta limitada por 2 de seus pontos. Então, é um pedaço de uma reta, tá? Isso que é um segmento de reta, é um pedaço de uma reta.
onde ela vai ter um início e ela vai ter um fim. Olha aqui, ó, um exemplo. Eu tenho uma reta aqui. E aqui eu tenho o ponto E e o ponto F. Do ponto E até o ponto F, eu posso chamar isso aqui de um segmento de reta. Tem um início e tem um fim, tá certo? O segmento de reta é representado por letras maiúsculas que indicam as extremidades desse segmento. Olha só. Olha aqui, ó, esse segmento aqui, ó, de E até F. Olha como representa. Eu posso colocar o E primeiro, depois o F, ou o F primeiro, depois o E. Acima das letras coloca-se um traço. Olha aqui o traço. Então, essa é a forma de representar segmento de reta. Como que é a leitura? Segmento de reta EF ou segmento de reta FE. Um segmento de reta tem início e fim e pode ser medido, como eu falei para vocês. Ele tem um início, ele tem um fim e a gente pode descobrir a medida dele. Por exemplo, ó, o segmento aqui AB tem 3 centímetros, tá? Esse segmento CD está representando também 3 centímetros. Eles são iguais, ó. Eles são segmentos iguais. Olha como a gente representa, ó. Tá? São 2 tracinhos, são 3 tracinhos aqui para representar que são 2 segmentos iguais. Agora, observe a reta R e os pontos P e Q destacados pertencentes a essa reta. Agora, nós vamos falar da semi-reta. Então, eu tenho aqui uma reta, reta R, que é representada por uma letrinha minúscula. A reta, ela é, ó, nas duas direções aqui, ó, elas são infinitas, tá? Mas aí eu quero falar disso aqui, ó, de P e desse Q aqui. Considerando-se a parte da reta R que tem a origem no ponto P, ó, começando daqui, ó, a origem no ponto P. Começando do ponto P e indo nessa direção aqui, ó, tá? Passa pelo ponto Q e continua indefinidamente à direita. Identifica-se a semi-reta PQ indicada por... Então, olha só, quando a gente quer representar uma semi-reta, ela vai ter um início, mas ela não vai ter fim. Ela está indo para a direita. Então, olha como a gente representa, ó. Começando no P, passando pelo Q, mas olha a setinha lá em cima como fica, ó. Mostrando que a direção é para a direita. Isso aqui é uma setinha, tá? Aqui tem uma setinha. Então, é assim que a gente representa uma semi-reta. Qual é a conclusão que a gente chega? Que ela tem um início, que vai ser esse ponto P aqui, mas ela não tem fim. Tá mostrando a direção dela, que é a direção da direita. Ela só passa pelo ponto Q. Agora, olha só ela começando aqui no Q e indo nessa direção aqui, ó, indo para a esquerda. Olha como a gente vai representar, ó. Começa no Q, então o Q vem primeiro, ela passa pelo P, tá? Olha só a setinha mostrando, ó, que ela começa no Q e que ela passa pelo P. Tá certo? Aqui ela tá indo para a esquerda. Então, eu chamo essas duas representações aqui de semi-retas. Semi-reta é toda parte de uma reta que tem origem, tem um início em um de seus pontos e é infinita em um dos sentidos dessa reta. Então, ela só tem um início ali, ela tem um início, mas ela é infinita, ou para a direita ou para a esquerda, tá? Então, é dessa forma que a gente vai representar, tá certo? Bom, vamos falar agora de posições relativas entre retas, tá? O convite para o aniversário de Daniel contém um mapa que indica o local onde será realizada a festa. É possível observar no mapa que as ruas Visconde do Rio Branco e Mariana Junqueira não se cruzam. Elas dão a ideia de retas paralelas, tá? Então, olha só, nós temos aqui duas ruas que não se cruzam. Então, elas dão a ideia de retas paralelas. A rua Visconde do Rio Branco, ó, tá aqui, ó, rua Visconde do Rio Branco, tá? Com a rua Mariana Junqueira, que é essa rua aqui, ó, elas não se cruzam. A gente observa que em todos os pontos elas têm a mesma distância de uma para a outra, tá? Elas dão a ideia de retas paralelas. Isso que são retas paralelas, quando elas não vão se encontrar em ponto nenhum, tá? Observa-se também que as ruas Barão do Amazonas e Duque de Caxias se encontram, dando a ideia de retas concorrentes. Então, quando elas se encontram, elas dão a ideia de retas concorrentes, tá bom? Então, retas paralelas e retas concorrentes quando se encontram. Considere agora os modelos matemáticos. Ó, então, eu tenho aqui, ó, a reta R e a reta S. Elas não se encontram. Olha só como a representação delas. Olha, são retas paralelas. E já essa reta aqui, a A e a P, elas se encontram em um ponto. Elas vão ter um ponto em comum. Então, elas são chamadas de concorrentes.
Chamamos de retas, chamamos de paralelas duas retas que não têm ponto em comum e chamamos de concorrentes as retas que têm apenas um ponto em comum. Então é isso, agora vocês vão fazer as atividades propostas e qualquer dúvida estou à disposição de vocês.